Pai do Senhor para todo o povo de Deus, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e também, por que não dizer, polêmico. Vamos falar hoje sobre as 3 verdades bíblicas sobre os escândalos na Igreja de Cristo. Nós estamos vivendo uma época aqui no Brasil que muitos escândalos estão vindo à tona, e principalmente de líderes religiosos, de líderes evangélicos, igrejas pequenas, igrejas grandes, enfim, muitos têm sido os escândalos em meio à Igreja de Cristo Jesus nos dias atuais. Então vamos falar de 3 verdades sobre os escândalos na Igreja de Cristo. Por que vamos abordar esse assunto? Porque muita gente se escandaliza ao ponto de querer até parar de ir para a igreja, aí entra pelo caminho da questão dos desigrejados, ficar em casa, sendo crente em casa, e assim sucessivamente. Então esse vídeo também é um alerta para o povo de Deus a como lidar com os escândalos que têm acontecido na igreja evangélica brasileira nos dias atuais. Para você que se interessa por esse tipo de assunto, eu já quero pedir para você se inscrever aqui embaixo aqui no canal. Você não paga nada, não custa nada, se inscreva, também dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Clica no sininho para receber as notificações também. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você também é muito importante para nós que você comente aqui embaixo. Deixe a sua opinião, o que é que você acha a respeito desse assunto que nós estamos abordando aqui hoje. 3 verdades sobre escândalos na Igreja de Cristo. 3 verdades sobre escândalos na Igreja de Cristo. Então, vamos lá. Nós nunca vimos, como eu já falei anteriormente, tantos escândalos na igreja como nos dias atuais. Pensando nisso, é que eu preparei esse vídeo aqui para falar com vocês. Os escândalos na igreja são uma realidade que preocupa, na verdade, os cristãos ao longo dos séculos. Não é algo que começou agora. Sempre houve escândalos no meio da igreja. Sempre houve. Mas é claro que de uns dias para cá, nós temos percebido, a gente que está sempre antenado com a internet, com notícias, que têm sido mais divulgados. Talvez já aconteciam algumas coisas, mas com a internet, isso aí tem sido mais exposto, se cumprindo tudo que Jesus falou, tudo que a sua palavra nos revela que iria acontecer. Então a Bíblia, ela é a fonte de orientação e verdade para que nós saibamos lidar com esse momento difícil que a igreja evangélica brasileira atravessa. A Bíblia aborda de forma clara como nós devemos entender e lidar com essas situações. Então vamos falar a respeito dessas 3 verdades sobre os escândalos na Igreja de Cristo nos dias atuais. A primeira verdade é a seguinte: escândalos são inevitáveis, mas devem ser tratados com seriedade. Acontecem os escândalos, vão acontecer sim, são inevitáveis, mas devem ser tratados de forma séria. Infelizmente, muitas das vezes o escândalo vem por um líder que é liderado por outro, que na hierarquia é maior do que ele, e esses fazem vista grossa, as provas estão ali diante deles, eles não ligam, não se preocupam em resolver o problema, mas, como a gente costuma dizer, um ditado popular, empurra com a barriga, quando na verdade deve ser resolvido de forma séria. Tem que se encarar o problema do escândalo que aconteceu e resolvê-lo. Uma boa liderança resolve os escândalos que acontecerem da melhor forma possível à luz da palavra de Deus. Então, os escândalos são inevitáveis porque o próprio Jesus deixou claro que eles aconteceriam. É inevitável que venham os escândalos
Mas ai do homem pelo qual eles vêm, ou ele vem, Lucas capítulo 17, versículo de número 1. A inevitabilidade dos escândalos reflete a natureza caída da humanidade. Então, os escândalos que acontecem revelam-nos uma coisa muito simples. Nós somos seres humanos e somos tendentes a falhas. O problema de muita gente se escandalizar a ponto de querer sair da igreja, se desviar ou se tornar um desigrejado, é que as pessoas focam em um líder, em um homem, porque profetiza, porque é de Deus, porque ensina, porque prega, quando o foco deve ser em Jesus. Ele está em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, se não me foge a memória, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem uma frase que é muito interessante. Quem sai da igreja por causa de homens, nunca entrou nela por causa de Jesus. Eu acho que se acontecer um escândalo grave em uma igreja, e realmente não dá mais para ficar, às vezes foi até o pastor presidente da igreja que cometeu aquele escândalo e ele mesmo não quer sair, não quer ser doutrinado, cuidado, sarado daquela situação, não dá para ficar, procura outra igreja se for o caso. Agora, se desviar, se escandalizar ao ponto de não querer mais servir a Deus porque aquela pessoa caiu, é porque a fé desta pessoa que quer se desviar, que quer para o mundo ou não frequentar mais igreja, estava firmada naquele líder, não estava firmada na pessoa de Jesus. Então os escândalos vêm, é inevitável, né? Não tem como, é a natureza humana, são seres humanos. Então outra coisa que faz as pessoas se escandalizarem é achar que um pastor, por exemplo, é um super-homem, né, espiritual, que ele não tem falhas, não peca, não é tentado. O pastor não chora, não tem tristeza, não tem problema. O pastor nem problema tem. Parece que ele já se transformou em um anjo do céu que desceu na terra para poder dirigir a igreja. Então, não é assim. Essa visão errônea que as pessoas têm, que muitas das vezes faz com que aconteçam os desvios, né, da fé. Então, apesar disso, o peso da responsabilidade recai sobre aqueles que causam os escândalos. Né? Como igreja, é fundamental tratar essas situações com seriedade, buscando ajuda, restauração e proteção para os mais vulneráveis. Porque às vezes o líder praticou algo errado, ele tem que ser tratado, mas também tem que se tratar as pessoas que foram afetadas por esse líder, às vezes indiretamente ou diretamente, dependendo da situação. Então, a liderança, a igreja como um todo, tem que saber lidar com esses escândalos que acontecem no meio da igreja. A segunda verdade é a seguinte: sempre virá à luz as coisas que estão ocultas, pecados ocultos, escondidos, sempre virão à luz. Então não tem que escandalizar porque está aparecendo os escândalos. Isso é bíblico, isso tem que acontecer. Os escândalos estão vindo à luz e glória a Deus por isso. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Então a Bíblia ensina isso, que nada vai ficar escondido, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Está em Lucas capítulo 8, versículo de número 17. Os pecados mais ocultos um dia serão revelados. Eles virão à tona. A luz vai mostrar para todos aquilo que está sendo feito às escondidas, no oculto. Em terceiro lugar, antes de falar do terceiro lugar, eu quero falar com você que quer aprender mais sobre a escatologia bíblica. A questão dos escândalos também apontam para a volta de Cristo, é um dos sinais do regresso de Jesus e do cumprimento de todo o processo escatológico. Então, se você quer aprender mais sobre escatologia, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, milênio, juízo final, novos céus e nova terra, consumação dos séculos, então eu quero mostrar para você. Então, esse e-book
ele deveria custar no mínimo R$ 79,90, mas eu estou trazendo uma promoção, né, já que a gente está lançando ele agora, e você vai adquirir esse e-book por apenas R$ 19,90 dentro da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online da América Latina. Com total segurança, você tem 7 dias, se você não gostar desse e-book, para pedir seu dinheiro de volta, e a Hotmart vai lhe devolver o seu dinheiro, ok? Então, terceiro lugar, os escândalos não anulam a soberania de Deus. Embora os ruídos sejam dolorosos e possam abalar a fé de muitas pessoas, eles não surpreendem a Deus nem anulam os seus planos. Tem gente que quando acontece um escândalo, parece que até Deus foi pego de surpresa na cabeça da pessoa, porque muita gente fica surpreendida, porque líderes, como agora há pouco aconteceram, né, pessoas que até falavam contra o pecado de uma forma tão rígida, né, tão clara, que até criticavam outros pastores, outros líderes, que parece que pregavam um evangelho falso, que viviam em pecado. E quando vai ver essa pessoa que falava tanto dos outros, que arrotava a santidade, como a gente costuma dizer, essa pessoa estava em pecado, escondido já há cerca de 18 anos com um amante, né? No caso do pastor, que eu gravei um vídeo sobre esse assunto, está aqui no meu canal, vou deixar nos cards aí para você ver. Então a palavra de Deus, ela nos lembra, né? Nos lembra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos 8:28. Então tudo contribui para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Até os escândalos, parece algo ruim para a igreja, mas Deus está trabalhando em meio a toda essa parafernália, essa bagunça de escândalos, de pecados, de líderes. Deus está trabalhando. Deus é capaz de usar até mesmo os momentos mais difíceis para trazer correção, purificação e renovação à sua igreja. Os momentos difíceis, de escândalo, de pecado sendo revelado, Deus é poderoso para, no meio disso tudo, estar trabalhando em prol da igreja. Então, os escândalos servem como um chamado para nós refletirmos sobre a nossa dependência de Deus e nossa necessidade de caminhar em santidade, sem perder a esperança no propósito eterno de Cristo. É o que diz a Bíblia: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, esses escândalos servem-nos de exemplo para que a gente não faça a mesma coisa, não devemos ser arrogantes e condenar as pessoas que pecaram, mas orar por elas, e isso é uma lição para nós. Então é uma lição para nós vigiarmos e não cairmos nessas mesmas tentações. Eu vejo muita gente que só malha além em quem falhou, em quem errou, e parece que até se alegra, pessoas que se dizem cristãos. Eu não posso entender como é que um cristão se alegra com a queda dos outros, né? Então, temos que ter cuidado de nós mesmos, como diz a Bíblia, ter cuidado de ti mesmo, da minha doutrina, fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te rodeiam. Então nós temos que ver esses escândalos e que isso seja um aprendizado para que nós possamos vigiar, para que não venhamos cair lá na frente nas mesmas tentações, ok? Que nós possamos estar sempre fortalecidos pela palavra de Deus, é ela que nos fortalece, nos ajuda e nos guia até chegarmos ao céu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você achar por bem, adquira o meu e-book O Fim Vem Sobre os Quatro Cantos da Terra. Acesse o nosso site www.institutochamavida.site. Lá você vai ter várias notícias, vários estudos bíblicos, esboços de pregação, muita coisa boa para você sempre estar ali atenado, né, e olhando o nosso site. Lá também tem vários cursos teológicos que você pode adquirir e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.